Deputado, a gente acompanha críticas ao governo Lula por causa da questão fiscal. O governo Lula é cobrado por uma reforma administrativa e essa reforma administrativa não aconteceu. De alguma forma, alguns impostos pesam mais hoje no bolso do contribuinte, mas os custos não foram reduzidos. O senhor promete um governo diferente aqui em São Paulo? O senhor promete um governo de rigor fiscal ou não? Olha, primeiro nós temos que começar vendo qual é a situação fiscal da cidade de São Paulo. É importante a gente recuperar isso, viu, Sabino? São Paulo tinha um problema crônico de dívida com a União. E essa dívida, desde o governo do Maluf, precatório, essa dívida só se arrastava. O que o governo do Haddad fez quando foi prefeito aqui? Conseguiu reduzir a dívida de São Paulo com a União de 79 bilhões de reais para 32. Quase 3 vezes menos. Reduziu essa dívida drasticamente a partir de uma renegociação com a União. Isso deu capacidade de investimento maior para São Paulo, o aumento do ISS nos últimos anos, que tem sido crescente desde Mas 2015, desculpe interromper o senhor. ampliou. Isso aconteceu também aqui no governo Ricardo Nunes, que renegociou a questão do Santos Dumont, Não, o Campo de Marte. Campo de Marte, perdão, que renegociou o Campo de Marte e assim, de Claro. alguma forma, conseguiu mais dinheiro para investimento também, não? Não, na verdade, o que o Ricardo Nunes fez foi, com o Bolsonaro, trocar o terreno do Campo de Marte pelo remanescente da dívida. O Haddad reduziu a dívida sem entregar nenhum patrimônio da cidade de São Paulo. O Ricardo Nunes fez uma negociação, trocou o Campo de Marte com o Bolsonaro pela dívida e entregou o Campo de Marte para a União. É uma outra coisa. Mas o fato é que você deu uma estabilização fiscal para a cidade de São Paulo. Hoje o orçamento da cidade de São Paulo está em 112 bilhões, é quase igual ao do estado de Minas Gerais, né? O maior orçamento municipal da União e maior que a maioria dos estados brasileiros. Então, a situação fiscal de São Paulo é confortável. Mesmo assim, no ano passado, o atual prefeito, e acho importante quando ele vier aqui perguntar isso para ele, conseguiu fazer déficit fiscal. Déficit fiscal de 6 bilhões. Sabe por quê? Porque ele ficou 3 anos, e é importante a gente lembrar isso, ele está 3 anos no cargo, porque às vezes as pessoas acham que ele entrou agora. Porque ele ficou sumido, trabalhando de home office o tempo todo, foi chegar perto da Ficou eleição. trabalhando de home office? Eu acredito que sim, porque ninguém via ele, nem sabia o nome, não via ele em lugar nenhum da cidade, nada acontecendo. Agora, quando chegou na véspera da eleição, começou a jogar obra para tudo quanto é canto, sem planejamento, gastar o dinheiro da prefeitura de forma descriteriosa, muitas vezes suspeita, como nós vimos nesse caso das empresas de ônibus e das obras sem licitação, e isso gerou um rombo fiscal na cidade de São Paulo, mesmo com uma pujança de arrecadação e estabilização da dívida. Isso eu não vou fazer. Você pode ficar tranquilo que este rombo fiscal que ele produziu por falta de planejamento e por gasto eleitoreiro, na minha gestão não vai ter.